Fala galera, estamos começando mais um vídeo do nosso canal Papo Cabeça e esse é muito especial. A gente está acabando de finalizar uma trilogia na qual eu falo sobre a minha experiência de namoro, o nosso relacionamento, conto um pouquinho essa história até o casamento, como as coisas aconteceram, divido com vocês um pouquinho a minha percepção a respeito do que é o namoro, do que é o casamento, do que é o amor, Essa proposta como um todo está aqui no nosso primeiro vídeo, que vai ficar aqui na descrição disponível para vocês. E no finalzinho do vídeo também, se você assistir até o final, vai aparecer lá na tela o link para você ir direto para o vídeo. E no segundo eu falo sobre a perspectiva do nosso planejamento familiar. Hoje vou conversar um pouquinho com vocês sobre como foi o nosso período de gestação, o parto e como está sendo agora o puerpério. Os primeiros dias e, semanas de vida dos nossos filhos, tá certo? Peço que você já se inscreva aqui no nosso canal. Nossa meta é alcançar 300 inscritos até o final desse mês. A gente está quase chegando, me ajuda aí. Se inscreve lá você que não é inscrito ainda, deixa um like e compartilha esse vídeo porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Fica comigo aí para a gente bater um papo cabeça sobre gestação, parto e puerpério. Então, como eu falava para vocês nos vídeos anteriores, eu e a minha namorada, a Tainara, a gente iniciou o nosso relacionamento em 2013, a gente noivou no iniciozinho de 2017 e nós nos casamos em novembro de 2018. E todo esse processo de discernimento, ele passa pela resposta a uma pergunta: será que é essa pessoa com quem eu quero passar o resto da minha vida? E de fato, a minha resposta para a Tainara foi sim, a resposta da Tainara para mim foi sim. Então, no dia que eu pedi a Tainara em casamento, o que eu falei para ela, até compartilhei com vocês, foi isso, Meu amor, entre todas as mulheres do mundo eu escolhi você. E ela ficou naquela, mas você nem conhece todas as mulheres do mundo. E eu falei, é verdade, mas a partir do momento em que eu te conheci, eu deixei de procurar. E essa é a dinâmica do casamento. A gente encontrou aquela pessoa com quem a gente quer passar o resto da nossa vida. O Chesterton diz uma coisa que eu acho muito interessante sobre isso, Ele fala que o casamento não é para o homem o sacrifício de renunciar a todas as outras possibilidades da vida para passar a vida inteira com uma mulher. Ao contrário, é a bênção de ter uma mulher para passar toda a sua vida contigo. É muito bonito pensar nessa perspectiva, E eu tenho essa bênção, esse grande presente que é a Tainara. E a partir dessa constatação de que ela é um grande presente para mim, e ela na constatação de que eu sou um grande presente para ela, ela é uma mulher de sorte, gente? Convenhamos. Nós chegamos à conclusão de que o nosso amor era tão grande que ele não podia caber só em nós. Esse amor precisava transbordar e gerar vida. Nós tínhamos e temos o projeto de ter muitos filhos. Então, logo de cara, 6º mês de casado, nós falamos, é agora, vamos tentar. Deus nos agraciou, nos deu a bênção de conseguirmos engravidar de primeira, na primeira tentativa de fato, vamos tentar esse mês. Aconteceu, a gente engravidou e, como eu dizia para vocês, a primeira ultrassom que nós fizemos, nós descobrimos a gestação no finalzinho de junho, a primeira ultrassom foi no dia 31 de julho de 2019. Inclusive é uma data importante para mim, o 31 de julho, porque, para quem não sabe, é o dia de Santo Inácio. Eu trabalho no Colégio Santo Inácio, no Rio de Janeiro, então eu tenho um carinho muito especial por esse santo, uma devoção particular a Santo Inácio. Então foi um presente. No dia de Santo Inácio a gente fez a nossa primeira ultrassom e até antes da ultrassom eu vinha brincando com a Tainara. Eu dizia, meu amor, eu acho que você está grávida de gêmeos. E ela falava, não é possível, a gente não tem muita probabilidade, não tem gêmeos próximos. E eu ficava dizendo para ela assim, meu amor, a Deus nada é impossível. Um dia nasceram os primeiros gêmeos da história, não foi assim? Então nada é impossível, pode ser que sejam gêmeos e eu acredito que são gêmeos. E eu fiquei nessa de dizer que eram gêmeos para lá e para cá, e ela negando, Embora gostaria também que fosse, mas desacreditando a possibilidade. E nós estávamos no hospital, na fila para fazer a ultrassom, na espera, E aí na hora que a gente foi entrar, eu falei assim, amor, você vai ver, são gêmeos. E a gente entrou, aí começou lá a ultrassom acontecer,
na maior ansiedade, né, com o celularzinho na mão para filmar, tirar foto das imagens da ultrassom. E aí o médico que estava acompanhando falou pra gente assim: olha, tá tudo bem com a gravidez de vocês, tá? Fiquem tranquilos, problema nenhum. Só que eu tenho uma coisa para contar para vocês. Vocês não estão esperando uma criança só, vocês estão esperando duas. Gente, nessa hora eu fiquei louco. Falei, meu Deus, eu não acredito, que bênção, que coisa maravilhosa, a Tainara chorando. Foi um momento de muita emoção para nós, muita emoção. E é engraçado que quando o médico diz, quando ele dá essa notícia, eu acho que ele dá a notícia assim, receoso, porque ele não sabe qual vai ser a reação dos pais, né? Imagino que muitos pais fiquem assustados nessa hora, porque não esperavam. Muitas gravidezes acontecem sem a preparação, né? Sem o desejo, o planejamento, simplesmente acontece. Então eu acho que ele está muito habituado a isso, então ele já falou com certo receio. E quando ele viu que nós ficamos muito felizes, foi um ambiente de felicidade que tomou conta de toda aquela sala da ultrassom. Ali nós descobrimos que seríamos pais não de um, mas de 2 bebês. Não sabíamos ainda se seriam um menino e a menina, 2 meninos, 2 meninas, mas já sabíamos que seriam 2. E assim foi, dali por diante, a nossa família toda e os nossos amigos, as pessoas à volta, foram todos tomando parte da nossa alegria. Eu acho que essa é uma característica muito marcante do período de gestação. A vida, o nascimento, ele traz esperança. Guardem isso, tá? Essa é uma das características mais marcantes. Quando a gente está nesse período de espera, nesse advento que é a gestação, isso vai gerando esperança. Esperança para nós, pai, mãe, mas esperança também para as pessoas que estão próximas. Os avós, os tios, primos, muitos amigos nossos que são próximos, todos sentiam muita alegria em esperar com a gente, muita esperança em esperar conosco, né? Isso tudo marcou muito o nosso período de gestação. Uma outra coisa que é legal na gestação é como as pessoas ficam cuidadosas, né, com a gestante. Muito bonito ver isso, porque no fundo as pessoas se alegram quando uma nova vida vem. Uma nova vida traz alegria, além da esperança, ela traz alegria. Então isso mobiliza as pessoas à volta, as pessoas ficam mais cuidadosas, as pessoas ficam mais carinhosas, as pessoas ficam mais contentes, as pessoas querem curtir a grávida, né? Assim, ai meu Deus, posso botar a mão na barriga, e fica falando e se envolve e tudo mais. E a gente propôs alguns acontecimentos ao longo da gestação para que as pessoas pudessem participar conosco, né? O primeiro deles foi o chá revelação. A gente organizou uma festinha aqui em casa para revelar qual seria o sexo das crianças. A gente foi um pouco sem graça, não sei se vocês sabem, mas o chá revelação raiz, digamos assim, é quando os pais não sabem, né, o sexo do bebê, outra pessoa pega o resultado da ultrassom e no chá é revelado para os pais qual será o sexo. A gente não teve essa presença de espírito. A gente foi lá, pegou o resultado, não contou para ninguém e nós revelamos para os amigos aqui em casa qual seria o resultado. E o resultado, para quem não sabe, eram 2 meninos, Miguel e Gabriel. Ali nós já tínhamos os nomes escolhidos. Nós pretendíamos já, tendo 3 meninos, colocar o nome dos 3 arcanjos e a nossa ordem era Miguel, Gabriel e Rafael. Então, como vieram 2, Miguel e Gabriel primeiro. Então, colocamos esses nomes nos nossos filhos, revelamos nesse dia, foi uma festa imensa. E a gente foi se sentindo muito querido, muito amado pelas pessoas, né? Uma outra marca que a gestação carrega é a marca da solidariedade. As pessoas se envolvem. Sobretudo no nosso caso, sabendo que são gêmeos, sabendo do trabalho que dá, do custo que vai trazer, né? Muitas pessoas se disponibilizando a ajudar. E meus amigos deram essa ideia. Vamos organizar um futefralda. Um futebol, no qual a galera que vai jogar traz uma fralda, um pacote de fralda como doação, né? E aí foi engraçado porque eu montei um grupão no WhatsApp com vários amigos. E aí esse grupo tinha, sei lá, mais de 100 pessoas. E eu marquei o jogo, tive o espaço cedido lá pelo Serrano Futebol Clube, aqui em Petrópolis, o estádio Atílio Marotti. Inclusive, quero deixar esse agradecimento aqui para o Serrano, por essa parceria, por esse carinho. E aí o jogo foi marcado para o dia 20 de novembro, que foi um feriado. E aí, cara,
um feriado chuvoso, muitas pessoas obviamente já com viagem marcada, compromissos e tal, e ainda assim foram 60 amigos lá jogar essa bola comigo, gente. Tem um amigo meu que comentou isso, né, cara? Impressionante, como é que você conseguiu fazer isso, né? Reunir 60 pessoas num dia chuvoso, de feriado, para jogar bola num campo que não tem cobertura, é um campo de futebol mesmo, de 11, e as pessoas foram lá, e ainda para me doar fraldas, né? E eu disse para ele, meu amigo, não fui eu que consegui, isso não é mérito meu, isso é mérito das pessoas. É um espírito solidário que toma conta das pessoas que estão em torno de uma gestação que está acontecendo. As pessoas se comprometem com aquele fruto do amor que está sendo gerado ali, né? E eu agradeço de coração todos que se comprometeram e se comprometem conosco. Vocês fazem toda a diferença na nossa vida e agora também na vida dos nossos filhos, né? Então essa marca me deixou muito feliz, sabe? Depois a gente fez também o nosso chá de fraldas com a família, com os amigos. Foi um dia muito divertido, um espaço muito gostoso. E a gente recebeu muita doação de fralda, de roupinha, de ajuda da família para comprar as coisas que a gente precisava, montar o nosso enxoval. Montamos o nosso enxoval e entramos na reta final, né, da gestação. Aí a Tainara já muito cansada, barriga muito grande. Foi um momento em que nós tivemos que tomar muito cuidado. A gente já sabia e fomos orientados desde o início que uma gestação de gêmeos dificilmente vai até o final, ou seja, ela chega até a 40ª semana. Ela normalmente acontece antes, e a médica que começou o acompanhamento do pré-natal com a gente disse que a estimativa dela é que fosse entre a 34ª e a 38ª semana. A 34ª semana era a última semana de janeiro, e assim foi. Só que a gente estava fazendo já o acompanhamento pré-natal super tranquilo, e aí na 34ª semana a gente foi à consulta, tudo normal. 35ª semana a gente foi à consulta na segunda-feira, tudo normal. Na ocasião o médico até falou, olha, eu acho que daqui a 2 semanas a gente pode marcar o parto. Eu estava esperando marcar o parto para depois do carnaval agora. E aí a gente saiu da consulta normalmente na segunda-feira, aí passou a terça-feira em casa, na quarta-feira a gente estava em casa normal, recebemos uma amiga aqui, fizemos um lanchinho, não sei o que, fomos dormir. E aí no meio da noite a Tainara me acorda, gente, a Tainara me acordou, era de madrugada, eu não tinha noção da hora na hora que ela me acordou, né? E eu trabalho no Rio de Janeiro, moro em Petrópolis, então eu acordo muito cedo todos os dias. Tinha acordado 5 horas da manhã no dia anterior, tinha chegado 9 horas da noite esse dia, foi um dia péssimo de trânsito, então eu tava morrendo de cansaço, imagine. Ela me acordou de madrugada, eu acordei com mau humor danado, eu falei, o que foi, amor? Ela falou pra mim assim, a gente precisa ir pro hospital agora. Eu falei, que isso, tá maluco? Ir pro hospital agora por quê? Ela, porque eu acho que minha bolsa rompeu, tá vazando muito líquido. Eu falei, pô, sem noção nenhuma, né, gente? Olha isso. Eu falei, pô, e se a bolsa rompeu, tem que ir agora, sim? Ela falou pra mim, tem que ser agora. Porque quando a bolsa rompe, o parto só pode acontecer no máximo em 24 horas. Gente, eu desesperei. Falei, caraca, então vambora. Só que eu tava muito nervoso. Nervoso não de ansiedade, eu tava nervoso de raiva mesmo. Eu queria dormir. E eu tava pensando assim, pô, vai chegar no hospital, não vai ser nada demais. Médicos vão liberar a gente, vai ter que voltar pra casa, acordar 5 horas e ir trabalhar. Olha a minha irritação, né? Fui dirigir no carro sem dirigir a palavra a ela. Sério. Chegamos no hospital, demos a entrada lá no hospital, graças a Deus, era 3 horas da manhã, não tinha ninguém na fila, fomos direto para atendimento. A médica plantonista era uma obstetra, ela observou a Tainara e falou, olha, o parto precisa ser agora. Gente, foi uma correria, a gente ligou para o obstetra, ele foi para lá, falamos com a família, né, que ia acontecer, e foi tudo muito repentino, a gente não esperava que fosse assim, né? A gente esperava que seria marcado um parto cesárea para 2 bebês, seria marcadinho, a gente teria a data e horário, tudo na mão, mas a vida não é assim, né? E esse foi outro ensinamento que a gestação me deu, assim, né? Que na nossa relação com os nossos filhos, a gente nunca tem o controle das coisas, nunca tem. Desde o momento em que eles nascem até o final da vida. E ali a gente já estava precisando se acostumar com isso. O controle não estava na nossa mão. Ligamos para a menina que ia fotografar, inclusive recomendo muito o trabalho dela, Narjara, Agape Fotografia, trabalho excelente.
atendeu a gente 3 e pouca da manhã, e com bom humor, com uma disposição, assim, inexplicáveis, eu diria. Ela foi para o hospital direto, e aí o trabalho de parto começou às 5 horas da manhã. E, gente, é muito rápido, assim, foi um estalar de dedos, sabe? Levaram a Tainara para a sala de cirurgia, começaram a prepará-la. Nisso, eu e a Narjara, a fotógrafa, ficamos numa antessala, e eu lá vivendo os últimos minutos que antecediam o Natal na minha casa, né? Nós viveríamos o Natal ali. E nesse momento vinha à minha mente a imagem da família de Nazaré. Pensava, meu Deus, como foram os últimos minutos de José e de Nossa Senhora antes do nascimento de Jesus? O que será que passava pela cabeça, pelo coração? Como será que eles fizeram para lidar com tudo aquilo, né? É uma explosão de sentimentos, que é uma coisa de doido. A gente ficou ali esse tempo esperando, até que liberaram para que a gente entrasse na sala de cirurgia. E lá dentro, gente, eu confesso para vocês que é tudo muito rápido. É assim, muito rápido. A Tainara estava passando mal, enjoando. Como eu falei para vocês na noite anterior, ela comeu normalmente. Não fazia ideia de que passaria por uma cesárea, né? Então ela estava ali enjoada, passando mal. Eu fiquei ali de mãos dadas com ela, conversando, dando apoio. Quando de repente o anestesista me falou assim: "Ih, olha lá, teu filho nasceu." Eu falei: "Meu Deus, eu perdi." Eu olhei rápido, já estava nascendo lá o Miguel, estava na mão do médico. Aí levaram ele rápido para a pediatra. Aí ele foi com a barriga dela aberta, uma habilidade tremenda, né? Olhou e falou assim: "O segundo vai demorar um pouquinho mais porque ele está atravessado." Mexeu na barriga e falou assim: "E não, encaixou." E puxou a segunda criança. Essa hora, graças a Deus, eu estava olhando bem e vi ali meu filho nascendo, saindo da barriga da Tainara, o Gabriel. E logo também ele foi levado até a pediatra e voltaram os dois. Trouxeram os dois pra gente. Embaladinhos, sabe? Eu nunca tinha pego um recém-nascido no colo na vida. Foi a minha primeira vez. E aí eu peguei os dois na mão. É fácil de pegar, eles vêm muito emboladinhos. Fica um bolinho assim, é tranquilo de pegar. Peguei os dois na mão e eu não consigo descrever para vocês o que é essa sensação. Eu só consigo uma frase que eu tenho utilizado desde então para traduzir o que foi aquilo. Eu toquei o amor, gente. Naquela hora eu tive a oportunidade de tocar o amor. A concretização, a encarnação ali também do meu amor e da Tainara. Ganhou vida. E uma vida dupla. Duas vidas, na verdade. Miguel e Gabriel ali nas nossas mãos. E é uma coisa louca porque ao mesmo tempo que cabe nas nossas mãos, né, tão pequenininhos, um nasceu com 2,220 kg, o outro nasceu com 2,15 kg. Por mais que eles fossem tão pequenininhos, eu tinha noção de que eles iam crescer tanto que um dia eles não nos pertenceriam mais. É a loucura da vida, né? Então, o parto foi um momento, talvez, não, certamente, mais marcante da minha história. Vocês vão ver algumas imagens, vão sendo passadas aqui no vídeo, que registram também esse olhar para esse grande acontecimento da nossa história. Depois do parto, a gente foi todo aquele esquema de serem muito paparicados, né? Um detalhe importante. Eu me recordei que uma vez o Dom Gregório, bispo aqui da diocese, num evento que a gente faz aqui com a Oficina de Valores, um grupo que eu coordenei durante alguns anos, que inclusive tenho muita admiração e respeito. Quem ainda não segue a Oficina de Valores, segue lá no Instagram, @Oficina de Valores, tá? É um projeto incrível. E o Dom Gregório tem um evento que ele faz com a oficina, que é o Dom Gregório Responde, né, um plenário com o bispo diocesano aqui. E uma vez ele falava de uma tradição judaica de quando as crianças nascem, dizer no ouvido das crianças Michael e Adonai, Miguel e Senhor, né? E eu falei essas duas palavras nos ouvidos dos meus filhos para que as primeiras palavras que eles ouvissem na vida fossem essas. E foi muito bonito, assim, muito emocionante. E aí a gente foi pro berçário com eles, né? Eu fui, a Tainara ficou ainda na sala de cirurgia para concluir
o fechamento dela após a cirurgia para que eles nascessem, a cesárea. E aí lá no berçário eu pude rezar pelos meus filhos, receber os primeiros familiares que foram vê-los, né, os avós. Um momento de muita alegria, uma felicidade assim indescritível. E aí o Miguel foi logo pro quarto com a gente, só que o Gabriel infelizmente não pôde ir pro quarto conosco. O Gabriel, ele nasceu, os médicos usam o termo cansadinho, né? Nasceu com uma dificuldadezinha respiratória, então ele subiu para neonatal, para UTI neonatal. Digo subiu porque no hospital fica lá no quarto andar a neonatal e nós estávamos no segundo, nos quartos. E aí foram dias, os primeiros dias do puerpério, foram dias muito desafiadores pra gente, sabe? Porque a gente ficou no hospital durante 15 dias direto com os 2 meninos. O Gabriel, lá em cima, já estava um pouco melhor em relação à respiração. Ele usou o aparelho no primeiro dia, depois logo tirou, mas ele perdeu peso. Ele nasceu com 2,15 kg, perdeu, foi a 1,880. E aí a gente precisava que ele chegasse novamente a 2,100 para ser liberado do hospital. E o Miguel acabou ficando com a gente embaixo e para que a gente pudesse esperar o Gabriel e saíssemos juntos do hospital, né? Então foram dias que nos desafiaram muito, assim, porque nós não podíamos ficar com o Gabriel o tempo todo. O horário da neonatal é restrito, a gente só podia ir em determinados horários do dia. Normalmente não dava para irmos eu e Tainara juntos, então ou ia ela ou eu ia, para que o outro pudesse ficar com o Miguel no quarto. Então foi um período assim muito exigente para nós, sabe? A gente tinha muita ansiedade por vê-los dois juntos, muito desejo de ver os dois juntos, né? Esse período para a mãe, principalmente, é muito importante, tanto para a mãe quanto para o bebê, né? Que nesse pós-parto, puerpério, para quem não sabe, é o período do pós-parto, tá? Muito importante que a mãe e o bebê tenham muito contato, porque a ligação entre os dois é muito forte. E a Tainara não pôde ter esse contato com o Gabriel, né? Então isso foi uma perda para nós, assim, que nós sentimos muito nos primeiros dias. Então nós contamos muito com o apoio dos amigos, as orações. Fiz postagem nas redes sociais pedindo orações das pessoas. E eu acredito, gente, acredito muito nisso, que a graça de Deus agiu também por meio dessas orações. Por quê? Porque nós chegamos no 10º dia de neonatal, o Gabriel estava com 1,835 kg. Ele não estava ganhando peso. Isso desesperou a gente. Eu fiz uma postagem nas redes sociais e pedi oração. Essa postagem ela teve muitas curtidas e muitos comentários de pessoas dizendo que estavam rezando. E no dia seguinte o Gabriel tinha ganhado 1 quilo, cara. 1 quilo em 24 horas. E ele não vinha ganhando 100 gramas. 100 gramas em 24 horas. 1 quilo é muita coisa, meu Deus. Então ele foi de 1,835 para 1,935. E aí no dia seguinte ele ganhou mais 100 gramas. Aí ele já foi a 2,35. Aí ele foi liberado da neonatal, desceu para o quarto. A gente ficou alguns dias no quarto com os dois. O reencontro dos dois no quarto foi delicioso, foi muito bonito. A gente colocou os dois em posições diferentes na cama, né? Assim, um pouco distantes. E eles foram se achegando naturalmente, sabe? Por vontade própria. Ficaram pertinho, se tocando. Foi a coisa mais linda. E aí isso foi numa segunda-feira, passou a terça, quarta, na quinta-feira nós recebemos alta, viemos com eles para casa. E uma das coisas que mais me marcou nesse período do puerpério, me marca até agora, é perceber, eu até escrevi um texto sobre isso lá no meu Facebook, é perceber o quanto o amor de mãe é diferente. E eu quero concluir esse vídeo falando um pouco sobre isso. Para mim isso não fazia sentido, essa afirmativa, sabe? As pessoas diziam, né, amor de mãe é diferente. E eu pensava, não no meu caso. Porque no meu caso eu sempre quis ser pai, a gente planeja a gestação dos nossos filhos desde antes de casar, a gente já sabia que queria ter filhos, queria ter muitos filhos, os nossos filhos foram planejados, antes de eu saber que ela estava grávida eu já amava essas crianças e amo desde sempre. No nosso caso não tem essa de amor de mãe é diferente. Eu falava isso até vi o que é o amor de mãe. Vendo o cuidado da Tainara para com os dois, vendo a forma como ela lida com eles. Não quer dizer que ela ama mais ou menos do que eu, não é isso. Mas é um amor que é diferente, é específico, é muito próprio, sabe?
O amor de mãe não se compara, cara. É uma coisa de louco. Eu ouvi as pessoas dizendo e comparando muitas vezes, né? Que uma das formas mais palpáveis da gente entender o que é o amor de Deus por nós é comparar o amor de Deus com o amor de mãe. E é por isso que o exemplo é amor de mãe e não amor de pai. Porque o amor de mãe ele é totalmente incondicional, ele é entregue. E eu tenho percebido nesse puerpério o quanto a Tainara é uma grande mulher, já sabia disso, mas isso ficou mais evidenciado para mim, e uma grande mãe, sabe? É um período de muita alteração hormonal, as mulheres que já passaram por isso, e os homens também, né, como pais acompanhando esse processo, sabe? A mulher fica muito alterada do ponto de vista hormonal. E a Tainara tem tido um jogo de cintura para administrar isso com as questões pessoais dela, de trabalho, de profissão, com o desafio da maternidade, da amamentação, do cuidado das crianças, a relação comigo e a relação com o mundo agora com essa questão da pandemia que está tomando conta aí dos noticiários e afetando a nossa vida. Tudo isso é gerido por ela com maestria, sabe? A maestria de quem tem um amor que é incondicional. E o amor move o mundo. O amor move o mundo. O amor é a base fundamental da nossa família, da nossa casa, que nós temos como modelo, como referência para pensarmos a nossa família, a família de Nazaré, a família do puro amor. Então a gente utiliza esse alicerce como sendo a pedra fundamental da construção da nossa base familiar. E a gente deseja que a nossa casa seja para as pessoas uma família de Nazaré. Então você que quer conhecer um pouco mais a nossa história, quer se achegar a nós, fique à vontade, deixe aqui nos comentários uma mensagem, sabe? Nos procure lá no meu Instagram, o Instagram aparece aqui para você seguir, segue lá, me procura, manda uma mensagem, que a gente vai ter um prazer imenso em testemunhar um pouco mais da nossa alegria e da nossa fé com vocês. Eu agradeço a todos que acompanharam esse vídeo até o final. Para mim foi uma alegria enorme partilhar um pouquinho da minha vocação com vocês. Eu acredito que as minhas vocações sejam essas, né? Ser um bom profissional e transformar o mundo através do que eu faço e ser um bom esposo e bom pai. Então eu busco realizar a vontade de Deus na minha vida e realizar aquilo para o qual eu fui feito por Deus através dessas dimensões que eu creio serem os chamados de Deus para a minha vida. Então, agradeço você por partilhar comigo disso, me assistindo, interagindo comigo, batendo esse papo comigo. Peço que você que não se inscreveu, se inscreva no canal, porque vem muita coisa boa por aí. Nessa semana de quarentena, vídeo todos os dias, tem muita novidade. Deixe o seu like aqui nesse vídeo e nós estamos juntos e estaremos juntos ainda muitas vezes. Tá certo? Obrigado, gente. Abraço.